Nós teremos agora, pela primeira vez, em língua portuguesa, a obra do bispo John Cosin, A Religião da Igreja Anglicana. Ele que foi bispo de Durham, e sua obra tem o título original, A Religião, Disciplina e Ritos da Igreja da Inglaterra. Ele foi nascido em Norwich, foi educado em Cambridge, da qual universidade ele foi depois vice-chanceler. Ele foi secretário do bispo John Overall, que também foi um grande teólogo anglicano. Ele ficou famoso pelas suas devoções privadas. Durante um tempo foi hostilizado pelos puritanos. Depois da restauração da monarquia, ele se tornou bispo de Durham e contribuiu para a edição mais importante do Livro de Oração Comum, a edição de 1662, a edição mais importante e mais influente do Livro de Oração Comum. John Cosin deixou uma marca na história da Igreja Anglicana e, apesar das hostilidades que sofreu, ele trabalhou também para a reconciliação ou tentativa de reconciliação com os puritanos depois da restauração. A obra dele pode ser lida como uma exposição simples, sem os detalhes dialéticos longos da doutrina, da vida e da liturgia da Igreja Anglicana. Aquela parcela da cristandade que no século XVI, durante os períodos de reforma que a Europa vivenciou, se separou da Igreja de Roma e a partir de então assumiu uma identidade nacional, doutrinal e espiritual conhecida como anglicanismo. Não se trata essa obra de uma grande teologia sistemática, mas um manifesto e uma introdução aos distintivos anglicanos. Enquanto bispo, teólogo, erudito, professor, homem público e exilado político durante a Revolução Puritana, assim como particularmente por essa edição do Livro de Oração Comum, o bispo John Cosin é uma das testemunhas mais privilegiadas do espírito do seu tempo. O leitor encontrará nessa obra um ímpeto reformado de preservar e enfatizar a centralidade das Escrituras como testemunha central da fé cristã, mas também um zelo constante pela autoridade subordinada da tradição, que ele chama de o consenso da antiguidade, como leitura correta, interpretação correta da fé cristã. E com isso, um cuidado em ressaltar o consenso dos pais da igreja, que ele chama de os pais católicos, dos primeiros séculos, como marca da doutrina correta, não permitindo que nos afastemos dela. Nesse sentido, nós vemos na obra de John Cosin uma preocupação que pode ser conhecida como catolicidade reformada. A ideia de que a igreja é católica, mas ela precisa ser reformada e realinhada às escrituras sagradas. Nela, ele rejeita antigas heresias a partir desse consenso dos pais. A partir disso também, ele procura enfatizar de que maneira a igreja anglicana preservou essa tradição. Os olhos do bispo estão voltados para Cristo na Escritura Sagrada através das lentes da Igreja Antiga. Dentro dessa veneração pelas doutrinas e costumes originais dos cristãos, notamos um espírito teológico do bispo, em continuidade com o projeto anglicano de reforma. Não uma rejeição cabal da tradição, mas uma abordagem do seu núcleo, na convicção de que ele seria fundamental para a revitalização da Igreja Britânica, eliminando novidades julgadas nocivas ou contrárias às Escrituras. Desse modo, ao dizer ad fontes, de volta às fontes, a proposta anglicana não envolve apenas a Escritura Sagrada como critério de reforma, mas também as autoridades antigas e registradas nos escritos dos pais e também nos costumes devocionais e litúrgicos da Igreja, enquanto norteadores da interpretação da Escritura. Embora respeitando, o bispo não dá aos reformadores, nomeadamente Lutero e Calvino, a mesma importância dada aos pais. Nós, anglicanos, não somos luteranos nem calvinistas, diz o bispo. Nesse sentido, a obra de John Cosin se situa num período em que a Igreja da Inglaterra procurou se distinguir tanto do catolicismo romano quanto do reformismo puritano. O apêndice tem, em particular, palavras muito duras e muito pesadas, na realidade, podemos considerar ácidas, dirigidas ao anabatismo e a grupos semelhantes. No entanto, o próprio bispo tem também um espírito ecumênico. E assim também a obra presume todo o tempo uma crítica severa ao catolicismo. Mas nele havia uma proximidade afetiva com grande parte do protestantismo.
mais do que para com o catolicismo. Ainda que diversas doutrinas e práticas defendidas nessa obra sejam rechaçadas por grande parte dos protestantes. Essa dupla diferenciação em relação aos puritanos e em relação aos católicos romanos é marca do anglicanismo. E com isso, não seria incorreto dizer que John Cosin deu sua própria contribuição para a formação da identidade anglicana como via média. Essa dupla diferenciação implica também uma dupla semelhança com os dois tipos extremos. Isso se nota na linguagem eucarística, pneumática, que ele confere, na rejeição do dogma da supremacia papal, na defesa dos costumes litúrgicos, de mencionar os falecidos nas orações da igreja, ou das sagradas ordens, ou do uso da língua vernácula no culto da igreja. Essas várias características do anglicanismo e da igreja da Inglaterra diferenciam a igreja tanto dos puritanos quanto dos católicos, às vezes de um, às vezes de outro. Apesar de mostrar sem receios as diferenças para com as outras tradições cristãs, o tom do livro não é de nenhum modo, nenhuma maneira, tão polêmico e tão argumentativo quanto poderia ter sido e como era comum na época, como nos casos famosos de Lutero e Thomas More. E o desejo do bispo é que nós oremos para que Deus perdoe e esclareça aqueles que atacam e insultam a Igreja da Inglaterra, superando o espírito da época e a maneira como ele toca a obra. Podemos aprender com o bispo no terreno dos princípios, a nos mantermos fiéis ao centro da nossa fé e a buscar paz com todos. Esse universo de princípios nos levará adiante, além daquilo que o bispo imaginaria, tanto pela evolução das relações entre os cristãos, historicamente, num tempo posterior ao do bispo, mas também pelo melhor entendimento que nós temos hoje acerca da historicidade da fé patrística, mais acessível no momento em que nós estamos do que na época dele. Por isso, essa obra nos ajuda a assinalar um momento da formação da identidade anglicana. Com sua linguagem, o bispo Cosin é um autêntico católico reformado. A simplicidade da obra é um elogio coerente com a beleza e simplicidade da vida e fé anglicanas. Essa é uma das características dos apologistas anglicanos da época, afirmar que a igreja anglicana, dentre todas as vertentes do cristianismo, era aquela que tinha a fé mais primitiva. Principalmente por isso, esse livro não é só para anglicanos, mas para qualquer cristão que queira ver a riqueza de sua própria fé, pois o anglicanismo é um testemunho do nosso tesouro comum enquanto cristãos. O livro, escrito pelo reverendíssimo John Cosin, é um baluarte da tradição anglicana. O bispo que foi perseguido por sua fé na doutrina não deixou que a igreja sofresse da mesma forma. Ao contrário, ele materializou a doutrina e os ritos da igreja anglicana em um livro chamado assim, The Religion, Discipline and Rites of the Church of England, que é considerado até hoje uma das obras mais fundamentais para qualquer um que se diga anglicano conhecer a sua fé. Esse livro nunca recebeu tradução para o português até hoje. Não tinha recebido até esse momento. E essa é uma ótima notícia para você. Agora você tem a oportunidade única de adquirir esse livro em português, traduzido e editado pela excelente equipe da editora Símbolo. E é melhor você correr para garantir o seu livro, porque o tempo é limitado, a edição é limitada, e por isso, corra, você vai poder fazer isso, inclusive olhando aqui as instruções abaixo na descrição desse vídeo. Eu te garanto que a brilhante exposição do bispo John Cosin e o esmero dos tradutores e revisores desse livro merecem muito a sua atenção. E o livro está muito bonito. Aqui na descrição você vai encontrar um link com os mais detalhes para adquirir essa obra e reserve enquanto você pode esse vídeo. Espero que essa obra sirva para a sua edificação. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.